Bom dia, nerds! Eu sou Rafael Melo. Eu sou Nani Matias. E o tema de hoje é... Por que você acha que não gosta de ler? Solta a vinheta. Não sei o que não presta pra você. Lá vem essa. Ouvimos muita gente dizer que não gosta de ler. Mas será que isso é mesmo verdade? Será? Só imaginação. Eu e Rafa, nós somos duas pessoas que tiveram orientações literárias, por assim dizer, bem diferentes. Sim. Por exemplo, eu sempre fui uma criança que gostei muito de ler. Isso foi legal porque ampliou muito a minha cabeça desde nova. Peguei muito vocabulário, comecei a escrever bastante bem, comecei a desenvolver vários temas interessantes. A leitura abriu a minha cabeça pra muita coisa. A leitura é tida como uma coisa chata. Você é uma criança, você gosta de ficar parado olhando pro livro de propósito. Isso as pessoas não entendem. Então, sempre fui um pouquinho solitária nesse Isso não é sentido. normal, não. Forever alone! Mas a leitura também é uma coisa saudável e é um prazer. É um prazer, um lazer, aquela hora que você tem ali pra estar com você mesmo lendo. E o que eu acho interessante é por que as pessoas não gostam? Por que eles acham que não gostam de ler? Eu gostava de ler. Eu sempre li gibi, Turma da Mônica. Eu fui alfabetizado com gibi da Turma da Mônica. Mas eu tive uma experiência com livros mesmo sem figuras, sem imagens, muito ruins. Porque assim, eu só tinha lido gibi anteriormente, né? Só tinha lido quadrinhos. Turma da Mônica, depois passei pra super-heróis, etc e tal. E eu nunca tinha tido a oportunidade de ler um livro mesmo. Até que na quinta série, uma professora passou para toda a sala Iracema. E eu achei aquilo insuportável, cara. Eu era uma criança, eu tinha 10 anos, eu não queria saber do romance de Iracema. O auge do meu dia era chegar em casa e assistir TV Manchete, e ver os demônios morrendo. Sai, demônio desse corpo! Sai, demônio no corpo desse cachorro! Sai! Sai! Ai, Isso traz a gente pra questão de o papel da escola nessa falta de interesse das crianças pela leitura. Porque muitas vezes é na escola que você tem meio que a certeza de que você não gosta de ler. Porque Sim. na escola você muitas vezes é obrigado a ler livros que você considera ruins. E tipo, tudo bem você considerar ruins. Às vezes o professor vai apresentar pra você um livro, olha, toma aqui Machado de Assis, ele é um grande escritor. Não tem informação pra juntar com aquilo. Você não é capaz, obviamente, na 7ª ou 8ª série, as pessoas não é capaz de apreciar o texto de Machado de Assis. Até pode, mas é difícil porque você não É tem difícil. bagagem cultural É pra isso. isso. O texto não é voltado pra você. Eu não tô dizendo que não pode, Entendeu? pode É. ser que Tem um post nosso do Night Café, no caso meu, que fala justamente sobre isso, exatamente esse o tema, que eu cito essa questão. E eu até chego a falar que a escola muitas vezes desestimula você ler. Você está iniciando a sua vida na leitura. Eu nunca tinha lido um livro, eu achava que eu não era capaz de ler um livro inteiro, porque eu nunca tinha sido estimulado a isso. Quando eu li Iracema e não consegui ler nem metade do livro, eu achei que eu não gostava. Eu falei, não, isso é uma merda. Eu não consigo, não gosto, eu não li nem metade do livro. Até que surgiu Harry Potter. Meu nome é Ferrugem, estou indo pra Belo Horizonte e você? Eu sou Frederico Nunes, vou pra Rio de Janeiro. E na questão que eu assisti o filme de Harry Potter, eu não li o livro primeiro, eu nem sabia que existia um livro. E fiquei encantado pelo filme. E descobri que tinha um livro. Veja Eu que vou coisa procurar ler. interessante. Forma de você chegar e dizer, poxa, Harry Potter, minha experiência com Harry Potter foi diferente. Como foi? Eu sempre gostei muito de ler, tipo, meu pai foi o grande incentivador da minha leitura. Ele achava o máximo que eu gostasse de ler, então ele me passava uns livros mais adultos pra eu ler, Sim. certo? Que era muito confuso pra minha cabeça de criança. Supletivo! Mas eu li, eu sei que meu pai me ama muito, obrigada pai por isso, me incentivou bastante. Na época que o primeiro filme Harry Potter lançou, eu já tinha lido os 4 livros umas 30 vezes, porque eu lia muito rápido. Meus livros todos têm manchas de comida, porque eu comia lendo, achava aquilo o máximo. Harry Potter, com certeza, revolucionou essa questão da leitura para crianças. Sim. Porque é uma literatura razoavelmente sofisticada e ao mesmo tempo muito interessante. Tipo, é difícil uma criança que lê Harry Potter ter vontade de parar, achar o livro maçante, achar o livro ruim. Literatura, agora você imagine se você na época que estivesse começando a ler Harry Potter, alguém dissesse, esse livro não presta. E disseram, na verdade. Eu lembro muito claramente de uma cena na escola, eu discutindo literatura com um professor de religião, na época existia professor de religião. Ele me viu lendo Harry Potter e falei, isso não é literatura, isso é uma porcaria. E eu dizia, não cara, não pode não ser uma literatura sofisticada, isso é uma criança discutindo, não pode não ser uma literatura sofisticada, não ser os livros obrigatórios. Mas foi isso que me fez querer ler, porque eu queria saber o que ia acontecer. Eu queria saber mais à frente da história e aquilo me fisgou. Que sentimento maravilhoso. Você é uma criança e você consegue ler seu primeiro livro, Sim. mais ou menos adulto, porque Harry Potter não é um livro, vamos dizer assim,
Não é uma literatura infantil mastigadinha. Ele é um livro que tem uma certa sofisticação. Ele não subestima a inteligência. Como ele diz assim, não é uma obra-prima literária nesse sentido, mas J.K. Rowling acertou muito no que ela fez. Ela sabia o que ela estava fazendo ali. Ela fez uma coisa certa. Quando eu falo que a escola, ela desincentiva o aluno a ler muitas vezes, é por causa disso. Porque o professor viu eu lendo, ele podia incentivar, ele podia ter dito, poxa, parabéns, você tá lendo, tudo mais. Ele podia procurar saber, mas não, ele já foi logo reclamando. E só o fato de você forçar uma pessoa a ler um livro já é errado, porque coloca na cabeça daquela criança que ler livro tá associado a uma atividade sem prazer, uma coisa como uma tarefa de escola, uma coisa que você tem que fazer ali, que não é legal, entendeu? Uma obrigação. Eu lembro que meu pai tentou me forçar a ler O Alquimista, de Paulo Coelho. Eu era pequena, eu tinha uma birra com isso, ele fez, olha, você vai ler O Alquimista. Tá, beleza, mas eu não quero ler agora. Mas ele queria muito que eu lesse O Alquimista. E eu não queria ler O Alquimista. Isso gerou uma briga de proporções de ele me colocar de castigo, de você não vai ler nenhum outro livro que você não leu O Alquimista. E eu não li O Alquimista até hoje. Que é horrível. Veja a raiva que uma criança tem. Mas eu poderia ler, na minha opinião. Eu não li O Alquimista até hoje. De pirraço, de tipo... Esse sentimento eu tive muito com a literatura brasileira. Eu fiz, cara, eu gostei muito de Harry Potter e passei pra Senhor dos Anéis. Passei para outras literaturas e eu fiz, eu não gosto de literatura brasileira, é ruim. Aquilo me bloqueou de uma forma que eu não li até ter que fazer vestibular, até ter que realmente ler. E ver que depois que eu li, eu começava a entender, comecei até a gostar. Muitas eu ainda não gosto. Quando as pessoas dizem isso é um clássico, eu gosto de ler alguma coisa porque eu acho que, de certa forma, ele é um clássico por alguma razão. Aquele livro ele tem uma importância por alguma razão. Quer dizer, a literatura é uma coisa muito ampla e todas as pessoas a gente sabe que são diferentes, elas não vão gostar da mesma coisa, elas não vão sentir prazer lendo a mesma coisa, todo mundo é diferente. Tudo bem que tem livros que você deveria ler, mas eu acho que deve ser uma coisa muito mais sugestionada do que obrigada. Você não pode excluir, esses livros são bons, esses não são bons. Você gosta de ler livros bons, você gosta de ler livros ruins. Tem os livros necessários para academia e tudo mais, né, para vestibular, que você tem que ler de certa forma para fazer a prova, para entender aquilo ali, aquele contexto. Mas você é obrigado a dizer, excluindo os outros livros, excluindo as outras coisas, que aquilo, todo o resto é lixo. Esse é o problema. Tá, além da escola, vamos dizer assim, a gente tem um problema grande que são os adultos. A maioria dos adultos já são frutos de uma geração que não foi incentivada a ler. Então, provavelmente, a maioria dos pais da gente não tem o costume, o hábito de ler. Então, não é uma coisa que os filhos veem os pais fazendo. O que é importante, seria importante na formação das pessoas. Tenho certeza. Normalmente os pais acham chato, passa isso pro filho. Eles não têm. Às vezes até o pai até tem essa consciência de que ler é uma coisa boa e tenta passar pro filho, mas ele não tem isso nele. Então pra ele a leitura não é um prazer. Então como é que você vai passar pra criança que a leitura é uma coisa boa, uma coisa prazerosa, se você não tem isso dentro de você? Você não exercita a leitura, você não procura. Fora isso, fora essa dificuldade, ainda tem outra dificuldade, que são os adultos que gostam de ler e tentam passar essa literatura, esse gosto da leitura, o seu gosto, do que ele acha que é bom, para a criança. Eu até entendo isso até certo ponto. Por quê? A gente se sente solitário, a gente gosta de pessoas que compartilhem o gosto da gente. Então você tá ali, você tá vendo seu filho, você fica naquela ânsia de você tem que ler isso aqui é bom, esse livro aqui é massa. Nessa mesma postagem que vai estar linkada no vídeo, tem um link para um post de Neil Gaiman, de uma palestra que ele deu sobre a importância das bibliotecas, em que ele fala sobre a importância da literatura de entretenimento, da literatura fantástica na vida do leitor, em que ele fala que o melhor remédio assim, para um leitor relutante é uma leitura interessante, uma leitura que ele não consiga parar de ler. Literatura de entretenimento tem a sua importância, né? Lógico que tem essa importância. Literatura de entretenimento, ela é pra entreter a pessoa, ela traz a pessoa pro mundo da leitura. É uma leitura gostosa. Claro que, se a gente pode ampliar, se a gente pode ler uma coisa mais elaborada, se a gente pode forçar, é melhor. Mas a porta de entrada da literatura de entretenimento, você lê tipo... Para de rir, cara. Tá aparecendo essa não, meu irmão. Tá aparecendo daqui pra cima, né? O quê? Sim. Tá, vai. Isso, tá assado, meu irmão? Claro que a gente tem literaturas mais elaboradas que seriam interessantes. A gente pode ampliar nossa cabeça, a gente pode ver coisas incríveis que outras pessoas disseram que eram incríveis e elas são, geralmente elas são incríveis. Mas a gente precisa ter prazer na leitura. Essa leitura de entretenimento é ótima. Não importa o que você gosta de ler. Nem lembro mais da Velho, fala, essa questão dos quadrinhos leva a gente a pensar. A literatura de entretenimento tem importância?
tem importância! Nossa! Vai ficar. Isso eu vou ficar. Agora sim, eu acho chato você só se restringir a um tipo de literatura. Tipo, Claro, você quem só se lê restringe quadrinho. só a uma coisa fica com a cabeça fechada só naquilo, não conhece outros mundos. E é interessante você conhecer todos os mundos. Vamos ampliar, todo mundo tem suas preferências, é claro, mas é sempre bom a gente sair um pouquinho da casinha e visitar outros mundos pra gente ampliar o nosso, não é isso? Então, fica o recado pra você. Se você acha que você não gosta de ler, tente, pegue uma história, pegue um filme que você gostou, procure esse livro, tem muitas adaptações por aí, tente ler ele. Uma história que vai pescar a sua atenção, com certeza vai fazer você ler. Quadrinhos é uma ótima pedida, né, pra quem gosta. Comece com os gosta. quadrinhos. Quadrinhos não é só coisa de criança, pelo amor de Deus, minha gente. Vergonha, velho. Comece a ler e outra. Você é um leitor. Se você não tá lendo, é porque você não achou o livro certo ainda. Então é isso, gente. Vamos ler. Vamos ler. Vamos ler. Ler é legal, tá? Ler é muito legal, beleza? Beleza? Valeu, até a próxima, Até a pessoal. próxima. Afinal.